Ele é ator, jornalista e apresentador de TV. Eu vou conversar com Alexandre Anderson. Fala pra mim, há quanto tempo você apresenta o Globo Ciência? Estou entrando na 6ª temporada do programa. É um programa que eu faço assim com muita alegria. Eu comecei, na verdade, a minha carreira como apresentador em 2005. No canal Futuro tinha um projeto chamado A Cor da Cultura. E foi um projeto muito interessante que naquele momento, em 2005, eu estava acabando a minha faculdade. Eu me formei em jornalismo na Federal do Rio de Janeiro. E era um projeto que tinha, dentre outros programas, um programa chamado Nota 10, e que abordava a importância de se trabalhar a questão racial na educação. Então, eu pensei, poxa, eu estou acabando a minha faculdade, eu não imaginava, porque eu vinha batalhando como ator, fiz a faculdade de jornalismo como um plano B, eu sempre achei que eu tinha que ter um plano B para a minha carreira, e foi uma escolha muito acertada, fazer jornalismo. Então, naquele momento, estava tendo teste de seleção com atores e jornalistas do Rio, de São Paulo, de Salvador. Foram 2 testes. E aí eu passei no A Cor da Cultura para fazer o Nota 10. E foi um projeto muito bacana, porque do produto audiovisual, ele se transformou num material didático, espalhado pelas escolas do país inteiro. E aí eu acabei virando queridinho dos professores e professoras da rede pública do país. Mais das professoras do que dos professores? Com certeza. Rapaz, bonito. E você nunca foi sugado pelas novelas? Olha, eu vou te falar, Deus escreve certo por linhas tortas. Quando eu comecei a minha carreira de ator, né, eu terminei o meu ensino médio, e as pessoas na escola sempre falavam, poxa, faz teatro, você leva mau jeito. Eu sempre fui, assim, muito estudioso, mas ao mesmo tempo eu tinha uma presença de espírito, umas sacadas, assim, em sala. O pessoal falava, faz teatro, que vai ser muito bom, a sua voz. Então, assim, eu estava num momento, assim, aqui na Globo mesmo, eu fiz N testes para várias novelas. Fiz trabalhos bacanas. Aqui, por exemplo, eu fiz um trabalho muito interessante na série do Brava Gente, que foi até direção do Erval Rossano. Na época, Juliana Paz tinha acabado de fazer a primeira novela dela, era uma adaptação de Otelo com conto A Morte da Porta Estandarte. Eu fazia o mestre-sala. Foi um trabalho bem bacana, eu era um dos antagonistas da história, da trama, né? Então, assim, eu sempre fiquei na boca, assim, faz o primeiro teste, às vezes vai para o segundo e vai rolar, e acabava não rolando. E o trabalho de apresentador, quer dizer, a carreira, ela começou de uma forma onde eu não depositei tanta energia, as coisas aconteceram, e terminado o Nota 10, que foi um produto muito bacana, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal, porque foi um produto que eu fiz com muita verdade, porque ali tinham questões que também se relacionavam com a minha vida. Agora, você pensou em ser funcionário público? Retas da vida, né? Que a gente vai traçando. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem na vida, a gente traça um plano, né? A gente traça uma reta. E a carreira, todo mundo sabe, a carreira de ator é uma carreira que é complicada. Eu sempre, quando eu falo para você que eu sempre quis ter um plano B, foi porque lá atrás eu olhava para mim e falava, eu não tenho condições de ter esse fluxo. Uma hora tem trabalho, outra hora não tem. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Então, eu sempre tive muito pé no chão. Virginiano, ascendente em touro, terra. Eu sempre tive muito pé no chão. E a minha mãe sempre... Lá em casa a gente sempre teve muito... minha mãe sempre criou a gente com um senso de realidade total. Mas você falou e não me respondeu. Você já quis ser funcionário? Não. Eu estou aqui esperando. Não fiz. Não foi uma coisa que eu projetei logo, lógico. Foi uma reta que você vai traçando, você vai criando seus
traçando seus objetivos. Mas e eu era fiz o quê? Como funcionário público? Eu fui da Secretaria, calma, Gil, eu fui da Secretaria de Estado, eu era cargo de governo, né, de Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Eu fiz o concurso na época, que ela abriu o jornal, falei, vou fazer um concurso público para ter alguma coisa certa na minha vida. Era um momento que eu estava trabalhando pouco e fiz o concurso, estudei área de direito, matérias de direito, de português, de informática, meti a cara e passei em segundo lugar. E aí entrei. Acabei, e aí saiu. Fiquei quase 3 anos, que foi justamente quando pintou a oportunidade do Globo Ciência. O Globo Ciência, para mim, não gostava, evidentemente. Eu tive que... Foi uma questão de sobrevivência mesmo, de ter que mudar a reta e seguir uma curva para depois retomar uma reta na minha vida, por questão de grana. E foi muito interessante, porque foi um período da minha vida que eu pude crescer como pessoa, porque eu lidava com o público. Quando você lida com o público, ainda mais num país como o nosso, você vê adversidades e situações extremamente complicadas. Então foi um momento muito bacana, mas também para mim, eu olhava sempre, por não gostar de estar ali, não era uma coisa que me dava prazer, eu olhava para o céu e falava assim, meu Deus, me dê um outro plano para a minha vida. E veio. Você é uma pessoa muito católica ou muito religiosa? Sou. E também acredita muito em horóscopo. Não, porque você já me deu o teu signo, qual é Não, horóscopo eu não sou tão ligado, não. Religião, eu acho assim, eu acho que o ser humano, ele não necessariamente ele tem que ter uma religião. Eu sempre tive muita religiosidade. Eu acredito piamente na presença de Deus. Eu acho que Deus, ele sempre teve muito... Eu tive provas na minha vida. Eu sou messiânico, que é uma religião japonesa. Eu já sou messiânico há 3 anos. Minha mãe é messiânica há 30 anos. Então, eu tive uma educação religiosa. Agora, porque eu estou falando que você citou 1 ou 2 vezes, falou em Deus. Inclusive, uma frase que eu nunca entendi direito, que é que Deus escreve certo por linhas tortas. Por que ele faz isso, se ele é Deus? Por que ele não escreve logo esse negócio direto por linhas certas? Não é uma falta de confiança dele nele? Não, eu vou escrever assim, se por acaso der errado, paciência, não é culpa minha. Eu acho que até vou retificar, acho que não é nem escrever certo por linhas tortas. Eu acho que assim, foi um caminho, você está traçando um caminho, a vida você tem que definir, eu acho que você tem que ter objetividade e foco na sua vida. Em determinados momentos, quando eu digo escreveu certos por linhas tortas, não que eu tenha abandonado ou tenha... Não quero mais ser ator, não é isso. Até porque no meu trabalho, o ator, ele está presente o tempo inteiro. Vamos ver um trecho aqui do programa dele, por favor? Gente, olha que interessante. Globo Ciência, o canal Futuro. Ok, vai. Para ver o topo da floresta. Com medo louco de subir nessa escada, pelo jeito. Que é uma torre. E lá de cima, eles conseguem fazer medição de temperatura, de umidade, de emissão de carbono e fazem várias outras medições. Meu desafio agora é superar o medo de altura e chegar lá em cima. E eu vou chegar. Imagina se Deus escreve errado aí, o tombo. 52 metros. Olha o suor. Olha que canseira, hein? Nós percorremos 3 quilômetros para chegar até aqui e estamos a 52 metros do chão. Dá para ver a copa da floresta amazônica. Eu estou vendo o topo da floresta amazônica. Olha só que maravilha. Dá só uma olhada nisso aqui. Agora, por que não mostrou a descida? Como é que foi você descer desse negócio? Olha, foi um desafio, sabia? Que eu tenho pavor de altura. Mas quando eu olhei... Zonzo, assim, porque essa torre estava no meio, uma torre de medição de índices, né? Índice pluviométrico, índice de gás carbônico, eles tiram várias medições. Quando eu olhei a torre, que o diretor de fotografia, não, eu vou fazer imagem... Lá de cima. Eu falei, eu vou. E ali eu fui, liga essa câmera aí, vamos, porque assim, foi uma superação de um limite meu. E eu fiquei muito emocionado de ver, eram 52 metros, né? Você vê aquela copa da floresta amazônica
e saber que aquilo ali está no seu país, que poder fazer um trabalho que eu não só levasse a informação que eu tinha que levar naquele momento, mas também poder lidar ali no front com Belo, sabe? Mas de uma beleza, amarradíssimo. Eu ia subir na torre lá, a Ponte de São Francisco, estava fazendo uma matéria lá para a Copa. Eu falei, eu vou lá de cima, vamos lá para cima. Aí a câmera foi, eu comecei a subir, entalei, parei, digo, não. Não, mas eu em vários... Eu não sou maluco, não. Vamos fazer daqui mesmo, do resto da ponte, não precisa ir no pico, não. Não, eu em vários momentos eu quase parei. Para descer foi uma coisa muito louca, porque além de ser muito alto, ela ficava meio que balançando. Então, na hora de descer, de vez em quando o pé dá uma... Mas você estava segurando ali. Mas estava amarrado. Mas mesmo assim, dá um... Mas é lindo. Foi um momento deslumbrante, assim. Foi muito legal. Que tipo de aluno você era e onde é que você estudava? Eu fui um aluno muito estudioso. Eu sempre fui um cara muito dedicado à escola, cobrado. Lá em casa não tinha moleza. A cobrança era grande. Não era um nerd. Também tinha os meus momentos de zoeira dentro da sala. E a minha história é o seguinte, eu estudei uma boa parte da minha vida numa escola de freira no Rio, chamada Carrécia. E num determinado momento eu fui para um colégio que é um colégio super tradicional do Rio, que foi para mim, hoje, uma das minhas grandes realizações da minha vida. Eu tenho, assim, total orgulho de ter estudado naquela instituição, que foi o Colégio Santo Inácio. Nossa. Que é uma escola de padres, são os padres jesuítas. E ali foi um momento... um divisor de águas na minha vida. E você, se eu não me engano, você era um aluno bolsista. Eu tinha bolsa e foi assim, minha mãe que está ali, linda, maravilhosa. Minha mãe é aquela ali, linda, tá vendo? Linda mesmo, tudo bem? bem? Minha rainha, a quem eu devo, se eu estou aqui, estou falando de carreira, da minha vida, o processo eu devo muito àquela mulher dali, que é uma Candace, É a fábrica. É uma grande guerreira da vida, da minha vida, que me inspirou, a luta dela me inspirou muito. Então, assim, num determinado momento, minha mãe criando ali 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, Kilce e Eric, Kilce com KY, Eric com CK, minha mãe, e o meu Alexandre Henderson. E o seu irmão é jogador de futebol? Não. Porque não quis, porque com esse nome... Eric. Né? Mas tem outro, Eric o quê? Eric, não, sem nome composto. E a minha irmã Kilce com KY. Kilce? Kilce, Também não joga voleibol, não. Kilce é advogada, o Eric fez contabilidade. E a minha mãe, assim, era o momento que minha mãe criando... Você escapou disso, ficou Alexandre só. Alexandre Henderson. Meu nome é igual ao José Carlos, Vitor Augusto. O Alexandre, minha mãe fala que foi meu irmão, que tem 4 anos acima do que eu que escolhi. Um dia ele olhou e falou assim, mamãe, eu quero o nome pro meu irmão de Alexandre. É um nome lindo. Aí ficou Alexandre. E mas o Henderson... a sua mãe queria... Qual é que você tinha pensado? Dar o nome ao seu filho qual? Antes de ser Alexandre? Guilherme. Guilherme é um nome bonito também. Então você conseguiu a bolsa. E aí o que aconteceu? Minha mãe naquela época, criando filho, criava a gente sozinho, meu pai separado da minha mãe, ele tem 2 filhas, eu tenho 2 irmãs de parte de pai. Então era aquela guerra para minha mãe criar, e lá em casa minha mãe falava assim, vocês podem não ir para Disney, mas educação vai ser eu vou me encalacrar para vocês terem uma educação de qualidade. E até eu quero frisar que, assim, tem a figura da minha mãe, mas eu tive muita sorte eu tive figuras femininas, mulheres na minha vida que foram muito preciosas. Né? As irmãs da minha mãe, que nos ajudaram muito, tia Márcia, tia Rita, enfim, primas. Minha avó foi que faleceu o ano passado, minha avó foi uma flor eterna na minha vida. Então, eu tive muita sorte ao longo da minha trajetória, ter mulheres muito guerreiras, muito batalhadoras e que me inspiraram a lutar e guerrear. E a minha mãe, naquele momento, assim, ela batalhando para criar, teve um momento que eu olhei e falei assim, eu vou procurar agora o meu melhor. Então eu saí, eu morava num bairro que não era, o Santo Inácio, ele fica num bairro da Zona Sul, no Rio de Janeiro, em Botafogo. Eu saí e falei assim, eu vou estudar, vou batalhar para ir para uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. E eu vou conseguir. Na época, até hoje tem tipo vestibulinhos, que são provas e super concorrido, você vai, se inscreve. Eu fui lá, me inscrevi, fiz a prova,
Passei, e aí depois eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu passei, como é que eu vou falar com a minha mãe? Uma mensalidade do colégio caríssima. E aí eu criei coragem e não botei a minha mãe para ir lá. Quando eu falo que a minha mãe criou a gente com um senso de realidade, porque lá em casa sempre teve, eu acho que é um questionamento que eu boto muito hoje para a juventude, eu acho que filho você tem que criar assim. A gente lá em casa, eu com 13, 14 anos, eu sabia quais eram as dificuldades que a minha mãe tinha, eu dividia com ela as minhas alegrias e os dissabores. Então, eu acho que isso criou também um senso de responsabilidade em relação à vida, não, cara, você tem que transformar a sua vida, você tem que mudar a sua vida. E a gente não passei por pobreza extrema, muito pelo contrário. Minha mãe se formou, minha família, graças a Deus, a geração dela, todos estudaram, mas era uma coisa minha. Então, eu fui lá, fiz a prova, sentei com o padre, na época era o padre Félix Ferro. Criei coragem, quando eu olhei assim, aquele prédio de mármore, né? Essa é linda, um prédio de mármore. Aí dentro tem uma parte histórica. E eu olhei, quando eu cheguei no prédio, eu falei assim, eu tinha uns 13 anos. É ali que eu vou estudar. Aí eu entrei lá, falei com o padre, falei, olha, a situação da minha mãe é essa, a situação do meu pai é essa. Eu passei na prova. Eu não vou aceitar sair daqui se eu não puder estudar num colégio que é o meu sonho, que vai me dar total possibilidade de transformar a minha vida, e eu tenho que estudar aqui. E saí de lá com desconto. Não tive bolsa integral, mas tinha um desconto que para minha mãe, imagina, super louvável, né? Você tem um filho que estuda no Centenário. E para mim foi muito importante, sabe por quê? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo. Hoje eu faço um programa há 6 anos, do Globo Ciência, que está nessa grande grade do Globo Cidadania, que são os programas da manhã. E a gente o tempo inteiro lida com assuntos que tratam de melhoria de qualidade de vida, conscientização ambiental e por aí vai. Eu acho que o ser humano, a gente não precisa dar migalhas para ninguém. Eu sempre acreditei que o que transforma a vida de uma pessoa é quando o próprio sistema ele possibilita igualdade de tratamento e de oportunidade. Então, eu sou muito agradecido por tudo na vida, porque para eu estar fazendo um programa como esse, que eu lido com informações às vezes extremamente complexas, e eu tenho que traduzir tudo aquilo e transformar numa linguagem palatável para que a Dona Maria e o seu João em casa entendam, eu só tenho que agradecer primeiro a minha mãe, a Deus, e a essa formação, essas oportunidades que me foram abertas. Tá certo. Eu conversei aqui com Alexandre Henderson. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.